Boa tarde! Sejam bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre o porquê que as pessoas não entendem o TDAH. É muito comum eu ouvir reclamações, eu receber mensagens aqui nas minhas redes sociais de pais, de mães principalmente, que se queixam da falta de compreensão de outros familiares, de outras pessoas, até mesmo da escola muitas vezes, sabe? Tem muitas escolas que estão muito despreparadas no manejo das crianças com TDAH. E isso pode parecer que não, né? Pode parecer que é só um problema do outro, mas não é bem assim que funciona. Essa falta de compreensão a respeito do TDAH acaba prejudicando demais o desenvolvimento saudável das crianças, porque essas crianças estão inseridas num contexto social, essas crianças estão inseridas numa escola, essas crianças estão inseridas numa família. Então é esperado, é desejável que essas crianças tenham essa compreensão, porque as crianças muitas vezes estão pagando o pato sem ter culpa nenhuma. Isso é muito sério. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu ajudo pais a lidarem com os sintomas do TDAH dos seus filhos com paciência e empatia para que eles se desenvolvam de uma forma positiva. Sejam todos bem-vindos. Eu sugiro que você pegue aí um papel, uma caneta para você anotar. Quando a gente anota aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está ouvindo, a gente grava melhor, a gente aprende 2 vezes, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não. São os estudos da neurociência. Então, anotar enquanto a gente ouve alguém falar ajuda a memorizar, a entender, a fixar o conteúdo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a discutir, a refletir, né? A refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre o porquê que as pessoas não entendem o TDAH. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui minha tela. Vamos lá. Bom, eu trouxe essa imagem aqui desta criança maravilhosa com essa mão toda suja de tinta e com esse título: Hiperativos ou sem limites? Evitar o julgamento não é fácil nem para os pais, porque tem muitos pais que se fazem essa pergunta: isso é hiperatividade ou isso é falta de educação? O meu filho realmente tem um problema, isso é do TDAH ou isso é da sem vergonhice mesmo, da cara de pau dessa criança? Então, se já é difícil para os pais conterem esse julgamento, você imagina para quem observa de fora. As pessoas de fora estarão sempre julgando. Que menino sem limites. Você precisa ser mais dura com ele. Olha só, ele faz tudo o que ele quer. Ele manda nessa casa, ele manda em você. Você vai perder o controle de toda a situação. O que essa criança vai se tornar quando se tornar um adulto? Que tipo de adulto ele vai se tornar? Imagina essa criança na adolescência, essa agitação toda. Então, esses julgamentos, eles são muito comuns e muito mais comuns, na verdade, do que nós gostaríamos de ouvir. São julgamentos que não levam a lugar nenhum. Porque é engraçado essa coisa do julgamento, inclusive, né? As pessoas geralmente julgam, e quem tá de fora sempre julga melhor, sempre julga mais, mas ninguém apresenta uma solução, né? Ninguém senta com uma mãe que tá passando o maior sufoco, os maiores desafios, que tá se descabelando, se desgastando emocionalmente. Ninguém senta com essa mãe e diz: vem cá, mãe, você tá precisando de ajuda? Você quer que eu fique um pouquinho com teu filho? Você tá precisando descansar? Você quer ajuda? Você quer que eu estude junto com você? Me conta um pouquinho os desafios que você está enfrentando. As pessoas não fazem isso. As pessoas fazem o quê? Apontam o dedinho na sua cara e dizem: olha só como você é permissiva, como você é mole, como você é autoritária. E muitas vezes, e eu diria que na maioria das vezes, tá? Esses julgamentos, eles vêm de pessoas muito próximas. Às vezes vem do pai da criança, da mãe da criança. Às vezes vem da família, avós, tios, colegas, amigos muito próximos. Quantos relatos de pessoas, né, que eu já ouvi de famílias, dizendo que os amigos se afastaram, os amigos não convidam mais pra nada. Conta pra
mim aqui nos comentários. Como que é na sua vida? As pessoas que mais te julgaram até hoje são pessoas próximas ou são pessoas distantes? Comenta aqui pra mim. Próximas ou distantes? Só pra eu entender, porque eu vejo acontecer isso assim com muita frequência, né? De pessoas muito próximas julgando o tempo todo. E eu costumo dizer que as pessoas que mais vão roubar os seus sonhos, as pessoas que mais vão dizer que não vai dar certo, que o que você tá fazendo é errado, são as pessoas próximas. E quando eu falo de pessoas próximas, eu tô falando de pessoas muito próximas. Olha só, a Elo tá dizendo os avós, a Luísa tá dizendo pessoas próximas, família e amigos, Daisy, próximas. Aqui, a própria professora do meu filho discrimina. Olha só, próximas, triste realidade. Não existe rede de apoio. É triste, meu filho é diagnosticado e sofre julgamento por pessoas próximas. Olha só, você tá vendo que ninguém aqui, ninguém falou que é julgada por pessoas distantes. A maioria das pessoas que estão... A maioria não, eu acho que 100% das pessoas que estão aqui estão dizendo que sofrem esse julgamento de pessoas muito próximas, de familiares, de marido, de avós, de tios, da professora, da irmã. E é muito difícil ficar assim, indiferente a esse julgamento. Porque nós esperamos receber apoio das pessoas próximas, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente recebe justamente o contrário. A gente recebe um distanciamento, um olhar muito crítico. E como eu disse, ninguém chega dizendo, olha, eu vou te ajudar, vamos pensar juntas numa solução? Eu sei que você tá sofrendo, eu tô vendo que você tá sofrendo. Às vezes as pessoas até poderiam dizer, olha, vou pegar aqui um exemplo de alguém que tá comentando aqui, ó, a Jerusa, ó, eu me culpo muito por isso, difícil. Vamos pegar o caso da Jerusa aqui, que também recebe esse julgamento das pessoas próximas e que sente culpada, ela se sente culpada porque o outro fala que ela é muito permissiva, que ela é muito mole, que a culpa é dela e ela compra essa verdade. Ela diz que a verdade é dela. Só que Jerusa, sabe, se as pessoas tivessem dito assim pra você, olha, Jerusa, eu tô vendo que você muitas vezes é muito permissiva. Eu acho que o seu filho, ele tá, né, com tantos comportamentos inadequados por conta da sua atitude em relação a ele. Vamos pensar juntas numa solução para isso? Vamos tentar entender como é que a gente pode ajudar o seu filho a se comportar de uma melhor, né, de uma forma mais adequada e de como você pode ser ajudada? Eu tenho certeza absoluta que a Jerusa não ouviu isso. O que a Jerusa ouviu muito provavelmente? Você é culpada, você é permissiva, você é mole. Ou você é muito autoritária. Olha que ponto chegou. Olha como que você deixou a situação chegar nesse ponto. E a Jerusa, como ela disse aqui, que ela se sente culpada, o que ela começa a falar? Meu Deus, eu sou culpada mesmo. Tudo que as pessoas estão dizendo a meu respeito é verdade. É a mais pura verdade. Ninguém ajuda, todo mundo aponta o dedo. Todo mundo tem alguma coisa para falar, alguma dica para dar, uma sugestão, um posicionamento, mas ninguém estende a mão para você e diz o seguinte: ei, vem cá, eu vou te ajudar. Tá aqui minha mão, tá aqui, pega aqui na minha mão. Se você nunca recebeu essa ajuda, esse apoio, esse suporte, sinta-se acolhida nesse momento por mim, porque ó, tá aqui a minha mão. Ó, eu vou até aumentar aqui a minha tela. Vou até aumentar aqui minha tela, ó. Tá aqui a minha mão. Ei, vem cá. Eu não tô aqui pra te julgar, não, viu? Eu tô aqui pra te ajudar. Pega na minha mão. Vamos andar juntas nessa caminhada. Eu conheço um atalho. Eu conheço uma maneira de deixar esse caminho mais leve, mais possível, mais tranquilo. Porque neste momento você acha que tudo é muito impossível. Nesse momento você vive em guerra aí na sua casa. Então eu quero te dar a mão e quero dizer, ei, eu tô com você.
Eu sei o que você passa. Eu conheço as suas dores. Não porque eu sou bruxa e porque eu tenho uma bola de cristal, mas porque eu vivencio isso todos os dias. Eu sei, eu conheço as dores dessas mães, dessas famílias que sofrem tanto julgamento, que não recebem apoio, que não recebem suporte, mas que recebem muitos dedos apontados, muito julgamento, muita opinião, muito blá blá blá, muita bobagem. Eu conheço essas dores e é por isso que eu estou aqui, pra gente pensar um pouquinho nessas dores, tá? E pra gente, obviamente, descobrir os melhores caminhos pra fazer isso. Uma vez, eu recebi uma mensagem, uma vez não, bem recente isso, tá? Eu recebi exatamente essa mensagem aqui no meu Instagram, que eu quero ler pra vocês. Uma vez eu cheguei no trabalho, ela me mandou, Paula, olha só o que aconteceu. Uma vez eu cheguei do trabalho, sentei com o meu filho para assistir um desenho e ele começou a chorar. Disse que ninguém queria ser amigo dele, porque ele batia nos colegas. Eu conversei com ele para entender o que estava acontecendo. Ó, faltou um ai, ó. É acontecendo. Eu copiei e colei. Eu conversei com ele para entender o que estava acontecendo. E ele disse que não consegue se controlar. Que não queria ser assim. É tão comum ouvir falas como essa, né? Eu não consigo me controlar, eu não queria ser assim. De crianças com TDAH. Mas é tão comum. Uma coisa assim, eu no meu consultório, eu já ouvi, né, essa frase diariamente. Isso me dá um aperto no coração tão grande, tão grande, tão grande. Porque eu sei que essa criança, ela não queria ser assim. Eu sei que muitas vezes a criança, ela não queria bater no amigo, ela não queria xingar o pai, ela não queria xingar a mãe, ela não queria fazer aquela birra. Mas ela não soube fazer diferente. E isso causa tanta angústia nessa criança que vocês são... você, né, às vezes sofre com o comportamento inadequado do seu filho, com a birra do seu filho, e você não consegue imaginar o quanto ele sofre por não conseguir controlar as próprias emoções. É algo assim que talvez vocês não tenham a dimensão. As crianças sofrem demais por conta disso. Crianças se sentem mas elas se sentem as piores crianças do mundo, elas ficam com a autoestima fragilizada, porque elas não conseguem se controlar. E elas, muito provavelmente uma criança com TDAH, se ela pudesse escolher, ela não ia escolher ter TDAH. Eu costumo dizer, né, já falei várias vezes, para quem me acompanha já há bastante tempo, já deve ter me ouvido falar que por trás de todo comportamento inadequado, tem uma criança que sofre. Uma criança que não sabe fazer diferente. Uma criança que não sabe fazer melhor. Ela só sabe fazer daquele jeito. E isso causa muito sofrimento para a criança. Falas como essas, né, como essa aqui que eu tô compartilhando com vocês, elas não são raras no dia a dia de uma família que convive com o TDAH. Você já ouviu algo parecido do seu filho? Comenta aqui pra mim. Coloca nos comentários. Sim, já ouvi. E se você ainda não ouviu, eu diria que bom que você nunca ouviu. Tem mães que já ouviram pior, viu? Ouviram coisas do tipo, mãe, eu quero morrer, não quero mais estar vivo, eu não sei fazer nada direito, não presto. É difícil lidar com esse tipo de fala, né? É muito difícil. Corta o coração de qualquer mãe, de qualquer pai. Olha só, o pessoal tá dizendo que sim, que já ouviu e que isso é muito triste, né? Causa muito sofrimento nos pais, com certeza. Olha lá. A mãe tá dizendo, sim, esse é o pior sentimento aqui. Sim, meu filho, com 16 anos, tem esse tipo de fala, né? A Viviane tá dizendo que sempre ouve. Ó, aqui, eu ouço e não sei lidar com isso, choro muito com isso. Isso é muito angustiante, gente. É muito angustiante.
E tudo isso vem, né? Por que a criança, ela diz, eu não queria ser assim, eu não consigo me controlar, eu queria morrer. Por que a criança diz isso? Porque a criança, ela não entende o que está acontecendo com ela. A criança, ela não entende que ela pode fazer escolhas quando ela tá com raiva, quando ela tá triste, quando ela se sente frustrada. Ela não entende. E não entende? Por que a criança não entende? Porque muitas vezes nem os adultos entendem. Muitas vezes os pais também não entendem. As famílias não entendem. E aí como é que a criança vai entender se as famílias não entendem? Se os pais não entendem? Você concorda que fica muito mais difícil? Então, eu quero mostrar aqui para vocês 3 motivos principais, tá? Que fazem as pessoas não compreenderem o TDAH. Existem 3 motivos principais. Você pode achar que, meu Deus, é porque as pessoas não gostam de mim. Não. Existem motivos para que as pessoas não compreendam todos os desafios e todo o sofrimento que você vive. Pode ser que você também vivencie esses motivos que eu vou falar aqui agora. Pode ser que você se identifique com esses motivos. O primeiro deles é que o TDAH, ele não pode ser visto. A gente não consegue olhar o TDAH. As pessoas sofrem com o TDAH. Sofrem com a criança que tem a desatenção, que tem a hiperatividade, que tem a impulsividade. As pessoas sofrem com a falta de limites, com a desobediência, com os descontroles emocionais, com as dificuldades escolares. Você vivencia o TDAH na sua rotina, no seu dia a dia, mas você não vê. Você não consegue enxergar o TDAH. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que tem, por exemplo, triglicérides alto, faz um exame de sangue e é constatado no exame de sangue essa alteração, né? Então, uma criança que tem um problema cardíaco, faz um exame e é constatado o exame. Uma criança que tem epilepsia, por exemplo, faz lá um eletroencefalograma, faz lá alguns exames e é constatado a epilepsia. Uma criança que tem um problema de pele, na pele, vai lá, faz um exame, uma investigação e é constatado uma alergia, um problema de pele, até as alergias alimentares, né, que hoje também tem se falado bastante, né? Tudo isso é possível de identificar através de exames. Mas o TDAH é um transtorno, como outros, né, que não tem exame laboratorial que faça esse diagnóstico. Como é que se faz diagnóstico de TDAH? Através de uma avaliação clínica, do olhar do profissional. E isso acaba causando muita confusão, porque as pessoas dizem, ah, tá, levei lá no psiquiatra, o psiquiatra ficou 50 minutos conversando comigo e com meu filho, e falou que meu filho tem TDAH. Não pediu nenhum exame, pediu nada. Fez umas perguntas lá pra mim, pediu pra eu contar minha história, a história de vida do meu filho. E fez o diagnóstico, coisa estranha. Não sei. Será que tá certo isso? As pessoas têm muito medo disso, né? As pessoas não dão uma credibilidade para esses diagnósticos clínicos. Por quê? Porque a gente não tá vendo, não tem um papel comprovando. Não tem nada que a gente possa pegar, não é palpável. Não é palpável. Você tá com problema de vista pra enxergar, enfim, uma dificuldade, você vai lá no oftalmo, você faz um teste, você sabe, você sai de lá com uma receita do óculos, você sabe quantos graus você precisa para consertar essa vista. Mas você tem um TDAH ou outros transtornos psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade, você sai de uma consulta sem saber muito bem como é que você vai cuidar disso. E pais de crianças com TDAH que querem consertar o tempo todo os filhos, né? Pais geralmente querem consertar os filhos. E pais de crianças com TDAH querem consertar ainda mais os filhos. Eles ficam ainda mais encafifados, né? Do tipo, ué, negócio é esse, gente? TDAH que não tem nada que eu possa ver? Então isso acaba causando muita confusão.
muita confusão. E é por isso que muitas pessoas acham que o TDAH é um problema de limites, de falta de educação, de preguiça. E a criança é muito folgada. A criança que é burra, incapaz, não quer estudar, não quer fazer nada. Porque não é possível ver, não é possível comprovar através de um exame laboratorial a existência do TDAH. Então as pessoas se confundem, as pessoas não dão essa credibilidade ao diagnóstico. E um outro motivo, que eu acho que também vem muito de encontro a esse primeiro motivo, é sobre a falta de entendimento por parte das pessoas, de uma forma geral, sobre como as crianças se desenvolvem. Ninguém estuda sobre desenvolvimento infantil. Com exceção dos profissionais, né? Que trabalham com isso. Mas a população, de uma forma geral, não estuda sobre desenvolvimento infantil. A população, de uma forma geral, não estuda para ser pai, não estuda para ser mãe. Você simplesmente é. Você simplesmente faz. Meio que no achismo, meio que no acerto e erro, meio que de uma forma intuitiva. Você simplesmente faz. Porque você acha que é assim. Você não sabe como é uma criança de 5 anos. Você não sabe como que funciona, o que esperar de uma criança de 6. O que esperar de uma criança de 2, 3. Você não sabe. Tem muitos pais cobrando crianças daquilo que elas não podem oferecer, porque elas ainda são pequenas e imaturas. E o contrário também existe. Tem muitos pais que deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí a criança tem 4, 5 anos, ainda não forma uma frase, e o pai tá achando que é meio preguiçoso pra falar. É assim, cada um fala no seu tempo. A gente precisa respeitar o tempo das crianças. A gente precisa respeitar, cada um se desenvolve de um jeito. E minha gente, sim, é verdade, cada um se desenvolve de um jeito, a gente precisa respeitar o tempo da criança, mas existem algumas questões que são óbvias. E uma delas existem marcos no desenvolvimento da criança. Uma criança de 4 e 5 anos que não fala, está com um atraso na linguagem significativo. Uma criança de 2 anos que ainda não iniciou nenhum tipo de palavra, não fala, não precisa formar frases complexas, mas se não fala, mamãe, papai, água, se não se comunica, se não tenta expressar aquilo que ela está sentindo e pensando, tá errado, tá com atraso no desenvolvimento. E isso precisa ser olhado. Só que ninguém estuda para ser pai, ninguém estuda para ser mãe, ninguém estuda o desenvolvimento infantil. Como é que você vai saber? Sabe por que você não sabe? Porque você achou, alguém te contou essa história e você acreditou que ser mãe é natural, que nasce um filho, nasce uma mãe, e não nasce uma mãe. A gente se torna mãe todos os dias. Não é natural, não é instintivo, intuitivo. Não é assim que funciona. Então, muitas pessoas não compreendem o TDAH porque essas mesmas pessoas não compreendem nem o desenvolvimento infantil. Não sabe. Não sabe que a criança tem um lado mais emocional, que a criança gosta de fantasiar. Muitos adultos não conseguem conversar, não conseguem manter um diálogo com as crianças. Por quê? Porque as crianças não querem conversar? Não, porque você não sabe conversar com uma criança. Eu sempre recebo no meu consultório, né, queixas desse tipo. Ai, Paula, eu sempre converso com meu filho, eu saio da escola e pergunto pra ele como é que foi a escola. Ele sempre diz a mesma coisa. Legal. Foi claro que ele vai dizer a mesma coisa. Você tá fazendo as perguntas erradas. Ele não tem condições de entender essa pergunta que você tá fazendo. Ele vai falar legal, pra acabar logo com esse assunto. Você já experimentou perguntar pro seu filho qual foi a coisa mais divertida que ele aprendeu? O que ele aprendeu naquele dia que ele pode te ensinar chegando em casa? Você já experimentou perguntar pro seu filho o que deixou ele feliz naquele dia? E o que deixou ele triste? E os amiguinhos? Qual é o amiguinho que ele mais gostou de brincar hoje? E qual que ele não gostou muito?
É diferente de você perguntar como é que foi a escola. Porque nessa pergunta, como é que foi a escola, você tá esperando essa resposta. Ai, mamãe, a escola foi super legal. Hoje eu brinquei com o Pedro, e aí a gente foi no parquinho, e aí o Pedro me empurrou, eu chorei, caí. Contei pra tia. Daí a tia foi lá e brigou com o Pedro. Você tá esperando que seu filho traga esse relato pronto e acabado com 3 anos, com 4 anos. Ele não vai fazer isso. Não porque ele não quer conversar com você, mas porque ele não sabe conversar desta forma. E você deveria saber, porque você é o adulto da relação. Mas você não sabe porque você acha que não é importante a gente estudar a vida das crianças. Não é importante entender como as crianças se desenvolvem. Não é importante. Ai, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Não dá. Estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre criança. Agora, se você não estuda sobre desenvolvimento infantil, imagina que então você vai se esforçar para entender o TDAH. Não vai ser mais, porque é mais uma coisa ainda. Percebe que é mais difícil? Agora, imagina as pessoas ao seu redor, então. Então, muitas pessoas não compreendem o TDAH porque elas não compreendem o que é ser criança. E não compreendem o TDAH porque não entende como uma criança se desenvolve. Não sabe que o cérebro ele está em desenvolvimento e termina de se desenvolver só na fase adulta. Não sabe. Então, falei aqui 2 motivos, certo? Primeiro, só pra gente retomar. O TDAH, ele não pode ser visto. Não existe o exame laboratorial que faça esse diagnóstico e isso causa muita confusão. Segundo motivo, as pessoas não entendem como as crianças se desenvolvem. E aí fica difícil de compreender os comportamentos que a criança está apresentando. Terceiro motivo, as pessoas acham que respeito significa fazer da criança um robô. Aquele robô que obedece, que diz amém e que faz tudo que o adulto quer. Agora você vai sentar e você vai comer. Tá bom, mamãe. Agora levanta, tira o prato, põe lá na pia. Tá bom, mamãe. Agora é hora de tomar banho. Tá bom, mamãe. Agora é hora de dormir. Boa noite pra todo mundo, vamos dormir. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Criança não pode fazer bagunça. Não derruba as coisas no chão. Não vai comer desse jeito. Você não sabe fazer. Não vai colocar água no copo que você vai derrubar. Não vai pegar comida sozinho porque você não sabe. Não vai. Daqui. Tá demorando muito pra colocar o sapato. Daqui que eu coloco. Vai, menino. Vamos colocar essa roupa logo. Vamos. Meu Deus. Você quer ter um filho ou um robô? Hein? Pensa comigo. Você realmente acha que o seu filho vai fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer? Entenda o mais rápido possível que o seu filho é um ser humano. Ele não é um mini adulto, ele é uma criança que está aprendendo a se desenvolver. Como é que uma criança vai aprender a colocar água no copo se ninguém deixa a criança colocar água no copo? É que você não lembra, mas quando você era criança, deve ter derrubado muita água do copo. Como é que uma criança vai aprender a colocar o sapato se você tá sempre com pressa e você nunca incentiva o seu filho a colocar o sapato? Que é mais fácil colocar o sapato nele, né? Entendi. Como é que você quer que o seu filho pare de fazer bagunça se você nunca deixa ele fazer bagunça? E você nunca deixa ele arrumar a bagunça que ele faz? Como é que você quer que seu filho seja um adulto independente? Como que você quer que ele seja independente se você faz tudo por ele? Como é que você quer que seu filho seja maduro, saiba se posicionar perante as pessoas? Eu não quero que meu filho seja feito de bobo. Quero que meu filho saiba colocar a opinião dele. Eu quero que meu filho diga não quando alguém oferecer maconha pra ele. Quando alguém oferecer um copo de bebida, eu quero que ele saiba dizer não quero.
Mas você não deixa o seu filho dizer não pra você. Pra você, o seu filho só pode dizer sim. Ele só pode obedecer. E aí, sabe o que você tá ensinando pro seu filho? Que ele tem que dizer sim o tempo todo. Amém pras pessoas. Porque essa é a linguagem de amor. Quando você obedece, quando você faz o que as pessoas querem, as pessoas te amam. Não é assim? A mamãe te ama muito quando você me obedece, quando você faz tudo que eu quero, quando você se comporta. A mamãe te ama muito. Aí quando o amiguinho lá da adolescência oferecer alguma coisa pra ele, ele vai dizer: nossa, pra eu ter o amor desse meu amigo, pra eu me sentir aceito e pertencente a um grupo, eu tenho que fazer tudo que esse amigo quer. A gente precisa ressignificar a nossa ideia de respeito, de obediência. A gente precisa ressignificar o que nós esperamos das crianças. E toda vez que eu falo isso, eu recebo muitas críticas. E eu continuo falando, né? Porque é isso que eu acredito, é isso que eu pratico todos os dias na minha vida, não só com a minha filha, mas também com os meus pacientes. Ixi, diga o computador aqui, onde estava vendo o roteiro da minha live, peraí. É isso que eu pratico todos os dias. E então por isso eu continuo falando todos os dias a mesma coisa mesmo, tá? Não me canso de falar, mesmo sendo criticada por isso, porque as pessoas acham que eu sugiro que seja então como a criança quer. Ah, então não vai dar regra, então não vai colocar limite. Claro que você vai. Claro que você vai colocar limite, você vai colocar regra. Da forma certa. Não é gritando, se desgastando, podando a criança o tempo todo. Não é assim que você vai colocar limites. Porque você não tá, você acha que você tá colocando limite. Você acha. Você só tá podendo todas as habilidades do seu filho. A criatividade do seu filho. A habilidade social do seu filho. A habilidade dele se posicionar perante as pessoas. De ele argumentar. De ele ir contra as pessoas. Consciência crítica, gente. A gente precisa ter consciência crítica. Meu Deus, o que eu mais quero que a minha filha tenha nesta vida, e eu vou batalhar muito pra desenvolver isso nela, é crítica. Crítica que eu quero dizer assim, saiba diferenciar o certo do não certo, do que é errado. Saiba pensar, pensa pra fazer as coisas. Se pergunta, será que tá certo? Será que é legal eu fazer isso? Será que o que a pessoa tá fazendo aqui é legal? Será que eu tô nessa relação de amizade e essa minha amiga tá me fazendo de tonta? Será que é legal eu continuar com essa amizade? E nesse relacionamento aqui que esse cara tá me enganando? Será que é legal eu continuar nesse... Eu quero que minha filha tenha essa crítica. Eu não quero que minha filha diga amém pra tudo que eu falo. Eu quero que ela argumente comigo e fale: mãe, não concordo com você. É mesmo? Pois então me diga a sua opinião. E não significa que quando ela falar a opinião dela, verbalizar a opinião dela, que eu vou falar: ah, então tá bom, você tá certa. Se eu achar que eu tô certa, eu vou falar: entendi sua opinião, Martina. Mas é desse jeito que a gente vai fazer, do meu jeito. Eu entendi. Entendi. Você não... Ah, não quer tomar banho agora? Entendi. Entendi que você não quer tomar banho agora. Mas vai ter que ser agora mesmo, né? Porque eu falei pra você tomar banho antes, você não quis, e agora só tem esse horário pra tomar. Não quer pôr a máscara, entendi. Não quer pôr a máscara pra descer pra ir no mercado, entendi. Usar máscara é bem ruim, eu odeio também. Mas não vai ter jeito, vai ter que colocar a máscara. É, não tem jeito. A gente tem que colocar a máscara. Você percebe que eu tô dando limite? Tô dando exemplos aqui, ó, de limite, de contorno, de direcionamento, mas sem precisar ficar: meu Deus do céu, você vai tomar banho agora, você vai pôr a máscara agora. Então, minha gente, vamos ressignificar essa ideia de respeito e de obediência. Seu filho não é um robô. Não é. Coloca aqui nos comentários. Eu vou abrir os comentários. Pode criticar se quiser. Mas se você concorda comigo, coloca aí: faz sentido. Se quiser mandar crítica, também fica à vontade. Mas se tá fazendo sentido tudo isso que eu tô te falando, coloca aí: faz sentido. Por quê? Porque compreender esses motivos, né, que faz com que o TDAH seja tão mal compreendido é muito importante. Porque se você se identifica com esses motivos, você precisa então ressignificar, aprender a fazer diferente.
Ó, faz sentido, faz sentido. Nossa, era o que eu precisava ouvir sobre obediência. Colocaram aqui. Boa. Regiane, faz sentido. Alemo, total sentido. Faz todo sentido. É até melhor pra criança entender e obedecer. Exatamente. Nossa, tô amando. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ótimo. Que bom que faz sentido pra vocês. Que bom. E não fiquem desesperadas, tá? Lembra no começo dessa live que eu falei que eu tô aqui pra estender a mão, pra te ajudar a fazer diferente? Não vou te abandonar. Eu não vou ser a pessoa que vai apontar várias coisas na sua cara e depois vai sair vazada. Fica tranquila, eu tô aqui pra te ajudar. Tô aqui pra gente refletir algumas questões importantes. Bom, embora o TDAH seja taxado, né, como falta de educação, a verdade é que o TDAH ele tem razões biológicas. Olha só. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui com vocês. O TDAH, ele tem alterações biológicas, né? E as alterações mais significativas do TDAH são encontradas no córtex pré-frontal, que é esta área cerebral que fica bem atrás da nossa testa, tá? Essa região, córtex pré-frontal, ela é responsável pela nossa capacidade de prestar atenção, de tomar decisões, de planejar e inibir, de controlar os nossos comportamentos. Então veja bem, se essa área está prejudicada na criança que tem TDAH, e por isso a criança tem uma dificuldade de prestar atenção, tem uma dificuldade de tomar decisões, as melhores decisões, por isso que ela age de uma forma impulsiva, se ela tem uma dificuldade de planejar, se ela tem uma dificuldade de controlar os seus comportamentos, você concorda comigo que não adianta criticar a criança? Não adianta você achar que isso é um problema de disciplina? Não adianta você achar que você vai bater no seu filho e ele vai prestar mais atenção? Porque você percebe que todos esses comportamentos estão claramente, obviamente, fora do controle da criança. A criança não consegue controlar. Ela tem uma alteração cerebral no córtex pré-frontal. Então, minha gente, não é sobre você achar que o seu filho é mal educado, sem limites. Para com isso. Se liberta dessa culpa, dessa responsa. E diminui o volume das pessoas que falam isso, sabe? Você não sabe que é TDAH. Fica quietinho. Você quer que eu te explique? Você sabe que aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Eu vou até abrir, eu não sei se a Dani tá aqui. Se a Dani Azevedo estiver aqui, Dani, se você estiver aqui me vendo, assistindo essa live, grita, eu tô aqui. Porque eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu com a Dani. Ela me mandou uma mensagem no fim do ano. Bom, só pra contextualizar. A Dani, ela é mãe de uma criança com TDAH. E ela foi minha aluna no curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Ela foi minha aluna. E no final do ano, ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que aconteceu um conflito entre o professor, tá? Entre o professor da escola e o filho dela. E aí, ela falou, olha, Paula, claramente o professor não sabia sobre... Eu não sei se era o professor, eu acho que nem era o professor, acho que era o coordenador. Era o coordenador da escola, tá? Tinha um cargo ainda mais elevado. E aí, ela disse o seguinte, que claramente, pelo conflito e pela falta de manejo desse coordenador, ele não sabia, ele não entendia o que era TDAH. E aí, ela ficou num impasse, né? O que eu faço agora? O que ela poderia ter feito? Ela poderia ter ido à escola e ter feito um puta escândalo. Olha só, piriri, parará, pururu. Ela poderia ter tirado o Ravi da escola. Ela poderia ter feito várias coisas. Mas o que ela fez? Ela comprou um livro sobre TDAH. Ravi, que é o filho dela, escreveu um bilhete dizendo mais ou menos o seguinte, tio, me ajude a controlar a Ferrari que mora dentro do meu cérebro. Para quem não sabe, eu costumo dizer que as crianças com TDAH é como se elas tivessem uma Ferrari dentro da cabeça, uma Ferrari descontrolada. O que é isso? Um cérebro muito potente, mas quando ele não tem freio, não tem controle, fica um cérebro perigoso. E ele disse isso, ele escreveu uma cartinha. Olha que coisa mais linda desse mundo.
que, sabe, ela poderia ter reagido de uma forma muito mais raivosa, agressiva até. Mas ela não, ela reagiu com sabedoria. Porque ela sabe a importância da informação. Ela sabe o quanto que a vida dela foi transformada com o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, o quanto a vida dela foi transformada com as informações que tem no curso. E não só com as informações, né? Com as mentorias e tudo mais que tem o curso. Mas enfim, não é o curso foco, aqui o foco é a Dani. Ela sabe o quanto a informação libertou, o quanto a informação transformou a vida dela. E aí, qual foi o pensamento dela? Eu vou transformar outras vidas. Ele não sabe o que ele tá falando. Por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, gente, a gente precisa olhar. Então, gente, a gente precisa. Ficou meio. Então, pessoal, nós precisamos olhar para essas alterações cerebrais, né? Para as alterações do córtex pré-frontal. E entender que não é sobre a criança querer ou não querer ser obediente, fazer as coisas de uma maneira certa, focada, concentrada. É sobre ela não conseguir. Ela não consegue ter o freio dessa Ferrari. O freio está desgovernado. Bom, como resolver tudo isso? Eu acho que a melhor maneira de você atravessar o caminho da maternidade de uma criança com TDAH, em relação a uma criança com TDAH ou uma criança que não tem TDAH, tá? Eu acho que a melhor maneira de a gente atravessar o caminho da maternidade é aprender com isso. Estudar, ter a informação correta, a informação adequada. É descobrir o que está por trás desses comportamentos. Porque quando você descobre que por trás de um comportamento agressivo do seu filho tá uma dificuldade de controle das emoções, você consegue então falar, então ele age dessa forma porque no córtex pré-frontal dele falta neurotransmissor. E esses neurotransmissores impedem ele de controlar as emoções. Entendi agora o porquê disso daqui acontecer. Agora que eu sei o porquê, agora eu vou pensar como eu vou ajudar o meu filho. Então eu vou trabalhar como com ele? Vou levar ele na terapia? Vou trabalhar com umas respirações? Vou fazer umas atividades aqui para ele expressar a raiva? Como é que eu vou fazer? Você começa a desenvolver então estratégias e ferramentas para lidar com isso. Percebe? A informação, ela é absolutamente transformadora. Tanto para você, quanto para as pessoas ao seu redor. Você não pode obrigar ninguém a estudar sobre o TDAH. Você não pode obrigar ninguém a estudar sobre desenvolvimento infantil. Mas se você souber do que se trata, se você souber o que esperar de uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, se você souber o que esperar de uma criança que tem TDAH, se você souber como é que funciona o cérebro de uma criança com TDAH, vai ficar mais fácil de você explicar para as pessoas que tanto te julgam, para as pessoas que tanto apontam o dedinho para você. Porque você vai estar apropriada do conhecimento. E estando apropriada do conhecimento, você compartilha. Eu não estou aqui apropriada do conhecimento e estou aqui compartilhando com vocês. Pode ser que você tenha entrado nessa live sabendo 0. Pode ser que você não saia dessa live sabendo 10, 9, 8, 7, 6. Mas 0 você não vai sair aqui dessa live. Você vai sair dessa live sabendo alguma coisa. A não ser que você tenha me ignorado, né? Fingiu de conta que eu não tô aqui. Daí você vai sair daqui sabendo 0. Mas do contrário, você vai ter ampliado o seu conhecimento. Então toda vez que você tá numa festa familiar, no churrasco, no almoço, e alguém tá julgando o seu comportamento, você fala, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu entendo, eu já fui como você. Também já achava. Eu achava que o problema do meu filho era a falta de educação. Que a culpa era minha. Você acredita que eu realmente achava? Mas vem cá, deixa eu te contar. Que na verdade ele tem TDAH, não sei se você sabe o que é TDAH. Não tem problema se você não souber, eu também não sabia.
Eu aprendi esses dias lá na live da Paula. TDAH é um transtorno que acontece no cérebro. E toda criança que tem TDAH tem dificuldade de controlar os comportamentos. Então ele tem umas atitudes impulsivas assim por conta disso. Tô tentando entender melhor pra ajudar. Se você quiser vir comigo nessa, vai ser ótimo ter mais apoio, ter mais suporte. Percebe que a fala fica diferente? Você também não fica naquele lugar de, oh Deus, pobre de mim, todo mundo me julga. Não, você vai pro ativo, sabe? Por uma conversa ativa, argumentativa. Você ensina as pessoas. E as pessoas têm a oportunidade de mudar esse ponto de vista. O pessoal tá me perguntando o nome do livro. O nome do livro, vocês querem dizer qual livro? O livro que a Dani deu pro coordenador? Eu não me lembro qual, mas eu acho que era Mentes Inquietas que ela deu. Eu acho que era o livro da Mentes Inquietas. Pra finalizar, gente, eu quero compartilhar uma mensagem que eu recebi hoje, também de uma aluna do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, a Dani, que também é Dani, olha só! Que coincidência, ou não, mas é outra Dani essa. A gente fez uma mentoria ontem. No curso tem mentorias, né? Que são encontros online comigo. E aí eu recebi essa mensagem linda dela e eu quis trazer aqui na live. Ela me disse o seguinte. Vou ler, tá? Obrigada, Paula, pela mentoria de ontem. É tão libertador, sem palavras ainda. Cada exemplo que você dá simplifica tudo e faz ficar pequeno. Enquanto agigantamos a situação, você com uma simples frase ou um pequeno exemplo minimiza e otimiza todo o processo. É essa parte que eu quero frisar aqui. É libertador o conhecimento, literalmente. Gente, o conhecimento é libertador mesmo. 1000 vezes obrigada. Temos paz em nossa casa hoje. Obrigada, 1000 vezes obrigada. Nossa Ferrari hoje tem freios. Amei e vou levar isso pra vida. Gratidão eterna. Olha que coisa linda, gente. Claro que eu estou me sentindo super lisonjeada por ter recebido essa mensagem, mas o mérito é todo da Dani. Eu fui apenas uma facilitadora nesse processo. Ela decidiu que ia se tornar uma mãe aprendiz, que ia aprender sobre TDAH, que ia conhecer e, meu Deus, ela está vivendo a liberdade de ter o conhecimento nas suas mãos. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, isso é impagável, impagável. É isso, meus queridos. Um beijo. Obrigada, até mais!